Olá, queridos companheiros de Jornada Terrena. Que alegria poder estar aqui em mais um momento no canal. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, por participar dos nossos estudos, do nosso canal. Ele existe por você. Muito obrigado. É hoje, 3 de outubro de 2024, não poderíamos deixar de falar algo a respeito dessa figura notável, Allan Kardec. Em 3 de outubro de 1804, nascia em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denis Rivail, futuramente seria conhecido como Allan Kardec, não é isso? Então, nós não poderíamos deixar de falar algo dessa figura notável. Tentarei colocar algumas colocações aqui que muitas vezes passam desapercebido, ou mesmo a gente desconhece, para que a gente possa valorizar mais essa figura desse homem incrível, não é isso? Mas vamos primeiramente elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir a sua companhia, a presença dos benfeitores espirituais ao nosso lado. Senhor, que a tua paz, a tua luz nos acompanhe, que nós possamos juntos aqui estudarmos mais um assunto relacionado à doutrina espírita, certamente na presença dos teus benfeitores. Permaneça conosco, Senhor. Nossa gratidão por tudo, que assim seja. Em 3 de outubro de 1804, nascia na França um homem que futuramente seria um grande e notável professor, conhecido como professor Rivail. E o professor Rivail, ele era uma das figuras mais notáveis da época nos meios acadêmicos da França, não só da França, como da Europa. A época do Kardec, a Europa era o coração do mundo, tudo de novo, de toda a parte do planeta praticamente ocidental via com olhos a França. Não é à toa que o espiritismo surge ali, era um ponto estratégico, não é isso? Então Kardec era um homem extremamente de cultura na época. Ele falava vários idiomas, participava de inúmeras academias de ciências da época. Era um professor renomadíssimo, com inúmeros livros lançados para as escolas, para a literatura infantil, didática, não é? Inclusive, teve livros dele na França, que até bem pouco tempo era usado pelo governo francês. Ele fez um tratado ele reformulou o ensino na França e na Alemanha. Foi um dos responsáveis por isso. Veja, como Allan Kardec, como antes professor Rivail, era um homem extremamente conceituado. E é justamente por isso que quando ele começa a tomar conhecimento dos fenômenos espirituais na Europa, que ele começa a pesquisar o fenômeno e ele começa a perceber que aquele fenômeno são as almas dos homens que viveram na Terra, os espíritos, que seria uma coisa que mudaria toda a história com relação à espiritualidade, às religiões, não é? Que antes aquela visão de céu e inferno. E ele adota um pseudônimo Allan Kardec, que foi o nome dele como druida no passado, na região mesmo da França ali, em povos antigos. E ele adota esse nome de Allan Kardec justamente para que a literatura espírita, a filosofia espírita, não seja confundida com o seu grande nome já existente. E ele deixa apagar o seu nome, professor Rivail, para que o desconhecido Allan Kardec surja com a doutrina espírita e a humanidade tome conhecimento dessa nova filosofia que estava surgindo com a sua pesquisa, com os seus relatos, mas sempre colocou dessa forma: o espiritismo é obra dos espíritos superiores. Eu simplesmente sou um pesquisador, sou um codificador, estou aqui anotando, tomando nota. A nossa contribuição aqui é simplesmente de pesquisa. A doutrina espírita é obra dos espíritos superiores. Então Kardec,
foi um pesquisador, um homem notável. Tanto é que ele era conhecido como bom senso encarnado. Camille Flammarion, que faz o discurso no seu funeral, diz, entre muitas palavras que falou, Allan Kardec era o bom senso encarnado. Um homem que nunca tirou conclusões próprias daquilo que ele pesquisava, daquilo que ele analisava, e sim aquilo que era, como era. Nunca modificou nada. E tanto é que ele foi caluniado, foi perseguido, foi massacrado pelas academias da época, foi até rejeitado depois disso, mas não abandonou aquilo, a sua proposta, a missão a qual ele abraçou. E no livro Obras Póstumas, e no livro que é o Espiritismo, tem lá uma carta, uma mensagem que o Espírito de Verdade envia para ele, no início, logo no início, quando ele pergunta sobre a sua missão, sobre o seu posicionamento frente aos fenômenos espirituais. E o Espírito de Verdade alerta: você será criticado, você será traído, você será humilhado, os teus amigos vão te dar as costas, vão te passar a perna, você vai sofrer muito. Você poderia até ter mais tempo de vida se não fizesse esse trabalho, mas nós estaremos contigo. E 10 anos depois ele escreve uma carta afirmando que tudo aquilo aconteceu, mas que em todos os momentos ele sentiu, ele teve a presença viva dos Espíritos do Senhor, que não o deixaram parar, que não o deixaram esmorecer, não é isso? Então, Allan Kardec, ele é merecedor de toda a nossa gratidão, de todo o nosso reconhecimento. Eu costumo sempre afirmar uma coisa: a doutrina espírita é obra deles, dos espíritos superiores, sem a menor dúvida, palavras do próprio Allan Kardec. Mas o caráter científico e a metodologia usada de comparação, de questionamento, isso é obra desse grande e notável pesquisador, professor Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec. E a biografia de Kardec vem nos relatando várias situações. Ele teve uma época que ficou muito doente, quase desencarnou, e os espíritos até alertam ele: olha, você tem que dar uma parada, porque senão você vai morrer antes do tempo. Em pleno inverno, outono europeu, Kardec acordava às 4 da manhã e ia dormir tarde da noite para dar conta do seu trabalho, que sustentava a sua família, e do trabalho ligado à divulgação do espiritismo. Fundou a Revista Espírita, que ele editou até os últimos dias da sua vida, não é? E depois a sua esposa Amélie, ela deu continuidade durante algum tempo. Kardec naquela época não tinha celular, não tinha internet como nós temos hoje, não tinha reportagem na TV, e ele precisava de um veículo para se corresponder com os espíritas do mundo, de outras partes da Europa, não é? Botar as críticas que eram feitas e dissertar sobre aquelas críticas, colocar as suas pesquisas novas sobre a doutrina espírita. Então ele funda essa Revista Espírita, que nada mais é que um jornal que era editado mensalmente. Então todo mês ele editou a Revista Espírita até os últimos dias. Veja, e nós conhecemos os 5 livros dele mais famosos, não é? Que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho, Obras Póstumas, mas ele fez muitos outros tratados, ele teve muito mais outras anotações. A Revista Espírita tem matérias ali grandiosas, inéditas. Então, a obra de Kardec, nesses 10 anos lidando com o espiritismo, praticamente, ele deixou um legado impressionante, que pouquíssimas pessoas fariam. Por isso, por tudo isso e muito mais, nós devemos ter muita gratidão, mas muita gratidão a Allan Kardec. E eu sempre afirmo isso. Eu sou espírita hoje graças ao trabalho de Allan Kardec.
porque me apresentaram o Livro dos Espíritos. E tudo que eu buscava na minha vida, com relação à filosofia espiritualista, ao entendimento da vida, além daquela explicação básica, isso é um mistério. Isso é um mistério, só Deus sabe. E o Livro dos Espíritos correspondeu a todas as minhas expectativas. E aí depois a gente começa a pesquisar, a ler as outras obras. Mas a minha porta de entrada na doutrina espírita, graças a Deus, em 1991, foi através do Livro dos Espíritos. E eu nunca esqueço quando eu abri o livro e li a primeira pergunta: que é Deus? Eu fiquei impressionado com a colocação desse homem, Allan Kardec. Que é Deus? Acabando com aquela visão antiga de Deus antropomórfico, a figura humanizada que eu tinha dessa visão de Deus. E muitos ainda têm. Aquele senhor barbudo sentado num trono, não é? E isso vai por água abaixo quando eu vejo a resposta dos espíritos, mais surpreendente ainda. Deus é a causa primária ou primeira de todas as coisas, inteligência do universo. A inteligência é a causa primária ou primeira de todas as coisas, não é? Então, isso é algo assim magnífico, maravilhoso. Que é Deus? Não pergunta quem é Deus. E por aí afora, o Livro dos Espíritos, como as outras obras de Kardec, são livros simplesmente fantásticos. Os conceitos de Kardec, os seus comentários, as suas introduções, as suas conclusões. Nossa, nós percebemos que Kardec é exatamente como aqueles que trouxeram a doutrina espírita, só que ele recebe a missão de vir, de reencarnar fisicamente, para dar cunho, para realizar o projeto físico da doutrina espírita através das obras. Por tudo isso, a nossa gratidão imensa. E nós ficamos muito felizes, porque a Casa da Santíssima completou 20 anos esse ano, 14 de setembro agora, e hoje, 220 anos do nascimento de Allan Kardec. E a Casa da Santíssima, o nosso grupo espírita, ele foi fundado com a orientação dos espíritos, que afirmaram: o trabalho do grupo Casa da Santíssima é o estudo das obras de Allan Kardec. Um dos trabalhos principais do nosso grupo é o estudo firme, coerente, perseverante lá nas obras de Allan Kardec. Divulgar essa doutrina na sua base primordial, que é Allan Kardec. E isso nós temos feito desde das primeiras reuniões da Casa da Santíssima. Nós iniciamos a primeira reunião em 14 de setembro de 2004, estudando o Livro dos Espíritos. E até hoje nós temos esses estudos. Tem aqui no canal o estudo do Livro dos Espíritos, você pode acessar os outros vídeos. Tem desde a pergunta número 1 em diante, tá ok? Estamos continuando estudando juntos. Muita paz e muita luz a todos. A nossa gratidão mais uma vez pela sua presença aqui no canal. Graças a Deus, que assim seja.